dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando o podcast Escolados e Descolados, uma iniciativa da Pamecor e com apoio do Colégio Marista Rosário. Nesse nosso primeiro encontro, nós temos o tema O papel da família e da escola, crianças conectadas. E agora? Para esse encontro, nós temos duas convidadas, a doutora Adriana Camp, é assim que se diz, Adriana? Perfeito. Tá. E a psicóloga Aline Restano, tá? Que é coautora do livro Crianças Bem Conectadas. Né? Nós vamos pedir, de qualquer forma, agora vou pedir para vocês se apresentarem, cada uma se apresentar, e depois a gente começa a conversar sobre o tema proposto hoje no podcast. Tá bom? Bom, então, muito obrigada. É uma alegria enorme para mim estar aqui na inauguração deste programa, que eu espero que seja o primeiro de muitos aí, levando informação para a nossa comunidade rosariense e, por que não, além dela, né? Bom, então, como o Nando já me apresentou, sou a Adriana Camp. Acho que a minha maior credencial para esse momento é que eu sou vice-diretora educacional aqui da escola também, entre 2010 e 2017. Sou doutora em informática na educação, então esses temas estão dentro do espectro daquilo que eu estudo e pesquiso, as tecnologias educacionais de forma geral, e hoje atuo como pró-reitora de graduação e educação continuada da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu sou a Aline Restano, então psicóloga, especialista em infância e adolescência, ex-rosariense, estudo o tema das tecnologias há mais ou menos 15 anos já, e tenho vindo no Rosário, em outras escolas também, trabalhado com prevenção de uso saudável de redes sociais e de games, com palestras para pais, para adolescentes, e trabalho também no consultório como psicóloga clínica. Também aqui nos acompanhando o Cláudio Laitano, presidente da Pamecor, junto do seu vice-presidente, o Vladimir Tir. Também gostaria que tu falasse um pouco de ti, Cláudio, te apresentasse aqui. Hoje, primeiramente, Nando, obrigado aí pela ideia que teve conosco, né? As nossas convidadas também. Hoje eu sou presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Rosário e hoje eu estou aqui como pai. Não sou empresário, não trabalho com... Está como pai? Pai. Estou com muitas dúvidas. Isso agora. Eu estou com muitas dúvidas, aproveitando que a gente vai ter duas pessoas aqui que vão esclarecer muitas coisas. Eu tenho aqui um livro de perguntas, né, dos nossos pais e mães rosarienses. Então tá, para começar esse nosso primeiro tema, né, esse primeiro podcast, né, já vamos abrir com a possibilidade assim, quais são os prós. A primeira coisa que se pensa, eu acredito, é quais são os prós e os contras dessa conectividade ininterrupta, praticamente, que se tem hoje, né? E como a gente tinha conversado um pouco antes, né, tu falou assim, hoje um programa tipo um guarda-chuva, realmente, vai ser um programa mais geral, né, do que específico, porque realmente são muitas coisas a serem faladas, comentadas, né, muitas dicas, provavelmente, para serem dadas, mas a gente queria um apanhado de vocês, primeiro de uma e depois da outra, sobre os contras. Eu preferiria começar pelos contras. O que tu acha, Cláudio? Não, acho que sim. Acho que é uma preocupação que a gente tem, né, enquanto pai, as mães, e eu ando pelos corredores da escola e quando a gente começou a produzir, né, essa questão efetiva das dúvidas, né, o que né, meu filho está muito conectado, está com muito celular, está vendo muita tela e vai ter algum problema. Então, acho que se a gente começar pelos problemas, a gente vai ver que daqui a pouquinho eles podem ser minimizados, que também a gente sabe que é um ganho para as crianças também, né, esse universo digital. Bom, posso começar, Adriana? Claro. Eu acho que é muito importante mesmo que a gente conheça, não que só fale sobre os prejuízos, mas que se conheça claramente os prejuízos do uso das tecnologias, porque, assim, hoje em dia já se sabe que a dependência dos jogos de internet é um diagnóstico psiquiátrico. Então, no último manual, no CID-11, no último manual psiquiátrico, vem como uma categoria de diagnóstica, assim como a depressão, assim como o transtorno de ansiedade. E esse seria, digamos, o caso mais extremo, né, de uso de pessoas que têm mais prejuízo.
Então, é importante que os pais e os adolescentes, nós que estamos estudando isso, e o nosso livro, Crianças Bem Conectadas, a gente está tentando uma ideia assim, que os próprios adolescentes também comecem a ter um pensamento mais crítico do seu próprio uso, um reconhecimento do que eles estão passando, do que eles estão sentindo, que eles sofrem de estar usando tanto. Às vezes, eles não reconhecem para os próprios pais, mas, às vezes, quando eles estão conversando com a gente, como, né, assim, como psicólogo, enfim, eles acabam contando que eles sabem que estão usando demais, que sabem que isso prejudica em algumas outras áreas da vida. Mas, então, assim, gente, os principais pontos para se perceber, tá? Quando é uma situação mais extrema. Se a pessoa está com prejuízo na sua vida acadêmica, na sua vida de relações afetivas, se está diminuindo, alterando o padrão de sono, alterando o padrão de alimentação, tudo isso são riscos, fatores para mostrar que pode estar sendo um uso prejudicial, tá? Existem outros pontos que não chega a ser o transtorno em si, da dependência de jogos de internet, pontos físicos, né, que a maioria das pessoas já ouviu falar, começa problemas de postura, começa problemas de visão, problemas de dificuldade de concentração. Tu diz física mesmo. Física mesmo, uhum. E tem pontos, digamos, de maior vulnerabilidade, que especialmente daí as redes sociais, se a gente pensar, né, que a adolescência é um período de desenvolvimento que a pessoa naturalmente está mais vulnerável, porque ela está com questões de rever sua identidade, de mais insegurança na sua autoestima, os pais já não são mais o único modelo, né, do que elas querem seguir, elas começam a ter outros modelos de identificação, enfim. Então, a adolescência, por si só, é um momento esperado de maior vulnerabilidade. Existem pontos das redes sociais que a gente tem que cuidar muito, como, por exemplo, esse estímulo a uma imagem perfeita, que às vezes acaba sendo mais um fator para questões de transtornos alimentares. Adolescentes que estão em risco, né, que daí também estão em quadros mais graves. Existe na internet muitas redes que acabam estimulando comportamentos, né, impulsivos, enfim, que vão gerar algum malefício ali para aquela pessoa. Então, essas situações, mesmo que se não se configure o diagnóstico em si, também são pontos que a gente tem que estar bem atento ao conviver, lidar, conversar com adolescentes e, muitas vezes, com crianças também. Acho que a Aline já fez assim um excelente apanhado, né? Eu fico pensando aqui como é que eu posso complementar nesse momento. Mas acho que a gente tem que pensar desde a criança, desde a tenra idade, né? Quando a gente tem aí os nossos pequenos, é muito importante que eles sejam muito estimulados. Então, a textura, o cheiro, o gosto, o desenvolvimento para começar a engatinhar, para começar a caminhar, a olhar de forma ampla o mundo, né? E as telas, elas reduzem isso. Então, muitas vezes, as próprias famílias introduzem antecipadamente as telas, quando a gente deveria estimular mais a interação. E quais são os riscos, né? Que é um pouco da provocação. O risco é que a gente estimule já uma atitude passiva, né? De consumo de imagem e não essa atividade. Então, à medida que a criança cresce, se ela consome muito das telas, ela deixa de se interessar por atividades físicas, o que contribui para a obesidade. Depois, os transtornos alimentares, como tu trouxe, então a gente vai buscando a imagem perfeita, ou então métodos de emagrecimento rápidos, estrelares, né? E coisas assim muito específicas que também contribuem para essa dificuldade. Outras questões importantes é que as crianças, até mais do que os adolescentes, elas não têm ainda esse filtro essa informação ela é correta, é uma fake news, o conteúdo. Então, também eles estão ali, né, já alfabetizados, consumindo informação, ou mesmo ouvindo, vendo, e nem sempre essa informação ela é filtrada e tem uma abordagem correta. Então, fake news, cyberbullying, tem uma série de situações aí que vão interferindo, sim, no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Teria algum exemplo dentro disso aí, assim, para dar, que ocorreu, para ilustrar para a gente? A gente tem vários exemplos, assim, por exemplo, nas mídias, né, que são muito recentes. Aí eu convido quem quiser a pesquisar mais. Desde famílias que tentaram, por exemplo, limitar o uso do celular de forma repentina, não construíram isso com essas crianças e adolescentes. E tem exemplos aí recentes, né, de criança que agrediu os seus pais, que colocou fogo na casa, os avós que se atiraram pela janela. Então, assim, são movimentos assim, muito drásticos dessas situações. Depois, sim, crianças que ficam numa situação muito frágil emocionalmente, porque, ao postarem algo nas redes sociais, não tiveram os likes que gostariam, ou haters passam a invadir os seus perfis, e isso afeta
de forma bastante importante, né, a autoestima dessa criança, Traumatiza. desse jovem, traumatiza. E as abordagens também inadequadas, porque se a gente não sabe o que é um amigo e o que é um seguidor, daqui um pouco um seguidor, ele me toca de forma importante, ele pode não ter a idade que ele diz que tem, e eu posso me expor aí a diálogos e a outros comportamentos de risco que a gente acompanha também aí nas mídias de desfechos inesperados, né? Como alguém que pega um ônibus para encontrar o amor da vida e chega lá e a situação não era essa, né? Então, essas questões elas precisam ser acompanhadas e discutidas. A gente começou pelos contras, mas Isso. eu, como eu estudo tecnologias educacionais, depois eu quero falar também que com acompanhamento, com bom diálogo, né, a gente tem aí boas oportunidades também. Não sei se eu posso complementar mais Claro, um pouquinho por favor. também, mas eu acho, como a gente entrou nisso de crianças menores, também como a Adriana estava falando, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que para tentar, de alguma forma, prevenir lá adiante, né, esse consumo de fake news, compartilhamento de imagens indevidas, cada vez mais tem se visto que essa conversa tem que iniciar desde muito pequenos. Né? Assim, a gente não pode, na adolescência, a gente tende a lidar com as consequências disso, né, de um comportamento que possa estar ali não bem colocado, enfim. E a gente tem conversado muito com pais, assim, que a gente tem que se pensar como a primeira geração de pais que precisa lidar com o uso das tecnologias digitais dos filhos. Então, a gente não tem nenhum modelo de referência dentro de nós de como o meu pai ou minha mãe lidaram com o meu uso de celular, porque eu não usava celular, eles não tiveram que lidar com isso. Outros assuntos importantes da vida, a gente tem a referência dos pais, né? Sobre sexualidade, sobre o uso de álcool, sobre a morte, seja lá o que for. Eu penso, eu quero conversar parecido com o que meus pais conversaram, ou eu quero fazer muito diferente disso, mas existe uma referência. Desse assunto, a gente não tem referência nenhuma. Então, é muito importante que a gente saiba as orientações, enfim, né, o número de horas que é indicado para uso, mas que a gente também tente adentrar esse mundo das crianças. Como, por exemplo, esse exemplo que a Adriana estava falando, né? Bom, compartilhamento de imagens. Por que a gente não começa, desde que eles são pequenos, a perguntar para eles próprios: posso enviar essa foto aqui para tua avó, para tua Dinda, mesmo que seja a pessoa mais próxima de todas? O que a gente fala para uma criança pequena tende a ficar muito mais, né, como um valor importante, um cuidado importante, do que se a gente for tentar falar isso lá na adolescência, que eles vão achar que os pais estão exagerando, que é um pouco bobo. Então, se desenvolver essa cultura desde muito pequenininho, de por que o envio de foto tem que ter um cuidado, ajuda eles a não compartilharem depois lá adiante de uma forma banal, como se aquilo não fosse ter consequência nenhuma. Seria, no caso, ter uma disciplina para isso? Tu te disciplinar para isso? O pai se disciplinar na hora de dizer, olha, para te fazer isso tu tem que Pois não, eu acho que mostrar sim, para tá? mim, ou, né, ou mostrar, sabe, tem que ter um filtro, né? Claro, tu Teria sabe ter um filtro. se tu for pensar, as famílias que têm, claro, um tipo de acesso à informação, de necessidades básicas atendidas, né? Hoje em dia, geralmente, elas planejam o nascimento de um filho, planejam quem quer que seja o obstetra, qual é o tipo do parto, se vai querer como é que vai ser a amamentação, que escola quer botar o seu filho, de acordo com seus valores, enfim. E a gente ainda não tem muito um plano digital da família para receber uma criança pequena. E talvez isso tenha que se começar a pensar também, porque quando chega um bebê em casa, o que os pais também vão mudar no seu próprio uso das tecnologias? Eles vão seguir usando durante as refeições, eles vão seguir o tempo todo misturando lazer e trabalho, eles vão seguir no meio da conversa olhando ali um feed de outras notícias, ou vão mudar porque estão percebendo que uma criança pequena já está se identificando, enxergando tudo que eles estão fazendo e muito provavelmente vão reproduzir o comportamento deles em breve. Então, acho que deveria haver, sim, uma psicoeducação sobre o uso nas famílias, no geral, né? Na verdade, eu acho que é um momento de duplo aprendizado, né? Pelo que a gente... Porque, na realidade, quando a gente não tem aquela... Quando você diz só posso dirigir com 18 anos, vou beber depois que eu tiver 18 anos, ou não. Então, a gente tem uma referência. E tipo, eu, como pai, assim, me preocupo bastante, porque eu tenho visto inúmeras crianças assim, que a gente convive, que estão num nível, com as questões digitais, muito acima daquilo que, por exemplo, eu acho que deve ser, entendeu? Só que mesmo o eu acho que deve ser, a gente sente assim, que a maioria dos pais e mães e os responsáveis ficam assim, mas dou o telefone agora, dou um tablet, vê videogame. Então, acho que a gente precisaria, assim, a nível educacional, todos passarem por esse processo de educação, né? Que talvez os nossos filhos
os meninos do GER que estão acompanhando aqui já vão ter um processo diferente do nosso. Sim. Porque já estão convivendo com o não do pai, da mãe. Sim. O Cláudio, no caso, está participando desse primeiro ciclo que tu falaste. Então. Seria isso. Sim. Como pai está participando Sim. do primeiro ciclo de pessoas que está Sim. começando a entender como lidar com isso com os seus filhos. Né? Como Claro, lidar com- como eu estava falando, trabalho com internet, com TI há muito tempo. Então, às vezes eu me pego com um computador, um celular, um tablet e já mudei o meu modo de, peraí um pouquinho, fim de semana, se eu tiver que trabalhar, não vou ficar do lado do meu filho, dos meus filhos trabalhando, né? Porque daí, pai, aí eu digo, larga o celular, mas eu estou com o celular na mão. Sim. Então isso acontece assim, eu não vou dizer com 100% dos casos, tá? Ah. Pegando aqui o nosso universo, Rosário, com 80% das pessoas assim, tem esse comportamento. E não é porque a gente não sabe o que fazer, né? Então a gente tem muito medo de como educar, entendeu? Qual seria o caminho, assim? Às vezes os pais dizem, mas eu faço o quê? Arranco o celular da mão, coloco fora. Então, onde é que se começa isso, né? Com essa gurizada aí que está aí 6, 7, 8 anos. Eu acho que esse é o desafio, assim, primeiro que não existe uma receita, né? Porque existe o ritmo da família. Muitas famílias hoje trabalham de forma remota. Tem alguns que trabalham também que precisam estar conectados. Então a gente tem que entender essas especificidades, mas isso tem que estar claro para as crianças também que acompanham e para os adolescentes, sem dúvida nenhuma, que estão nessa caminhada. A Aline fazia uma referência, né? Quando a gente começa nesse processo de alfabetização assim, tecnológica, pensar os filhos, existem referências internacionais seguidas aqui nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base também em estudos europeus, do Canadá, dos Estados Unidos, que fazem algumas recomendações. Assim, até os 2 anos, a criança não deveria ser exposta às telas. A gente sabe no nosso cotidiano que as telas estão ali. Estão no restaurante para o bebê, enquanto a família come. A gente tem que saber dosar muito bem isso, né? Então, vamos lá, o que é a recomendação e depois as adequações o mais próximo possível dessas recomendações, se possível. Dos 2 aos 5 anos, a recomendação é até 1 hora. Dos 6 aos 10, de 1 a 2 horas. E a partir dos 11 anos, sim, de 2 a 3 horas por dia. Vamos pensar quanto isso representa em 24 horas, né? A criança precisa dormir, ela vai à aula, ela tem outras atividades, deveria ter na sua rotina. Então, o quanto eu fico passivamente vendo YouTube, redes sociais, jogando online e fazendo outras atividades. Então, a família acompanhar o que a criança acessa, dosar o tempo, equilibrar com outras atividades que não gerem prejuízos, como o que a Aline já trouxe, né? Na socialização, no encontro com os amigos, na prática esportiva, na ida, né, para encontrar a família, na participação de eventos ali sociais do grupo dele, da comunidade, são importantes. Então, é um certo equilíbrio. A gente tem que conversar sobre o que está acontecendo ali. O que ele está vendo nas redes sociais, com o que ele ficou mobilizado, como é que ele lida. E esse vício que a gente fala não é só das crianças, né? Os adultos também têm. Os jovens e pessoas também com mais idade. A gente também vai lá e, às vezes, se perde no tempo olhando as redes sociais. Não, o contrário, desculpa te interromper, mas o contrário às vezes acontece. Um exemplo assim que eu vivenciei já, né? De ver a criança querendo a atenção do pai e o pai está aqui, só um pouquinho, não sei. Então, isso também, isso acontece. Eu vi mais de uma vez, e várias vezes, e também, né, por isso o adulto ter essa consciência, né, buscar essas referências para ele poder se corrigir, entre aspas, nesse sentido. Para deixar essa fala para a Aline também, mas é muito comum que a criança e o adolescente ele perceba quando o pai não está prestando atenção, e aí ele faz aquelas perguntas e diz, tu concorda? Daí o pai se liga, né? Opa, não processou nada, porque nós não temos essa questão, né, do processamento paralelo. A gente presta atenção em uma coisa de cada vez. Essa expectativa de que eu estou vendo uma série, jogando e estudando, isso não acontece. E a família também, né? Então, o adulto, a gente está lendo aqui o feed de notícias e ouvindo uma história, a gente não pega tudo. A gente pega fragmentos de cada uma dessas questões. E isso vai marcando também o jeito como essas crianças e adolescentes se relacionam com a família e com os demais, né? Porque isso passa a ser um modelo também de relacionamento.
Eu tenho conversado muito com pais também para eles ficarem atentos, porque às vezes quando eles são crianças, eles estão querendo mostrar para o pai o desenho que eles recém fizeram, para o pai, para a mãe, para o cuidador, o desenho, a construção de bloco que eles estão brincando ali. E os pais muitas vezes estão olhando o celular e depois lá na adolescência os pais estão tentando tirar eles do quarto, né? E não, vamos lá, vamos jogar uma bola lá fora, enfim, daí são eles que estão nas telas. Então realmente é algo construído desde muito cedo. Mas voltando à tua pergunta, Cláudia, que tu tinha falado, quando começar, né? Eu acho que muito cedo, tá? Esse assunto de compartilhar uma imagem, por exemplo, eu acho que pode ser desde muito pequenininho. Uma criança de 3, 4 anos já pode começar a pedir autorização. Se ela quer explicar que a mãe tem, por exemplo, uma mãe que tem uma conta no Instagram, tem um álbum ali na internet que os amigos veem, se eu posso botar aquela foto para os amigos verem. Cada vez, a maioria das crianças começa a usar o celular dos pais para os primeiros jogos, enfim. Cada vez que tu dá o celular para uma criança, não banalizar a senha, por exemplo, não só botar a senha, ou a própria criança de 5 anos já saber a senha dos pais, explicar que tu vai botar a senha, que senha é algo que protege a gente, que depois, mais adiante, quando ele tiver o celular dele, ele também não é para entregar a senha dele, mesmo para os amigos próximos. Então, são pequenos assuntos que parecem detalhes, mas que podem e devem já começar desde muito cedo, né? Que começa a dar uma dimensão ali do que pode estar tendo de risco ou não. E outro fator importante, gente, que eu acho nessa ideia, né, de como educar os pais, então, nesses assuntos, é a gente não perder a oportunidade de se aproximar desse universo tecnológico. É importante a gente pensar que, além de tudo, é um assunto difícil para a gente, porque não costuma ser um universo que a maioria dos pais circula, especialmente o universo dos games. Redes sociais, hoje em dia, já está, né, mais difundido. Então, é difícil a gente iniciar um diálogo, ter uma conversa, e é importante, gente, porque imaginem esse exemplo, tá? Uma menina que está com uma questão de transtorno alimentar e está usando muito as redes para se informar sobre dieta, vendo corpos, né, aparentemente perfeitos, e os pais só proíbem, só diminuem o uso. Ó, tu tem que diminuir o uso porque tá mal na prova, tá interagindo pouco. Se os pais não tentam sentar do lado e conversando, não precisa invadir a conta, né? Mas quais são os teus interesses, o que tu tem pesquisado, tu tem seguido muita conta de gente famosa, tu privilegia os teus amigos da vida presencial, o que tu tem visto, como é que tu te sente depois de ficar tanto tempo aqui nas redes? Às vezes eles não vão nem saber que a pessoa pode estar ali como uma forma de expressar, né, algum problema. Então, ter uma noção assim de como o universo dos games, por exemplo, tentar saber o que o filho joga, é online, joga com amigos da vida presencial, no chat as pessoas costumam, né, usar palavreado que não é adequado, ele tem sonho de ser jogador profissional, ele assiste muitos tweets de outras pessoas que ele admira jogando aquele jogo, quais os objetivos, eles têm horário marcado para jogar online, em grupo, né, o grupo está esperando ele para jogar, vai ser um problema se ele não estiver ali online. Sobre as redes, a mesma coisa, né? Que tipo de pessoa está seguindo, com quem tem conversado, o que interessa pesquisar ali. Tudo isso é importante, os pais entrarem nesse mundo sem uma postura de julgamento, sem uma postura assim de, isso aí é bobo, isso é superficial, bom mesmo era na minha época, enfim. Porque senão a tendência é o adolescente só se afastar, não querer contar muito, mas poder se inserir nesse universo e ajudar o filho, então, a usar da melhor forma possível, né? Aline, se tu me permite, também tem uma outra problemática que ela acaba sendo muito recorrente em relação aos ambientes dos games, né? Sejam eles colaborativos, mas especialmente aqueles que são competitivos, que também é o fato do gênero. As meninas costumam sofrer discriminação nesses ambientes. E são enviadas para lugares, né, femininos, tradicionais, vamos dizer assim, como se elas não tivessem direitos iguais nesses espaços. Então, essas questões elas se reproduzem no ambiente virtual e se reproduzem muitas vezes baseado naquela questão do eu não vou ser reconhecido. Ninguém vai saber que sou eu aqui, então eu vou dizer algumas barbaridades que talvez de forma empática e presencial eu não diria. E as meninas acabam muito expostas também. Eu tenho uma colega que fez o doutorado dela sobre esse tema. As meninas que participam dos games e os tratamentos que elas vêm recebendo nesses ambientes. Então, são outros pontos aí de atenção que a gente precisa. Por que as pessoas se permitem dizer coisas que elas sabem que são inadequadas nesses ambientes, atrás de um pseudo-sigilo, anonimato, que a gente sabe que não existe. E que, em situações extremas, né, que se contextualizam também como crimes, precisam ser denunciadas, investigadas e tratadas adequadamente. Tá certo. Então, agora uma pergunta que não quer calar. Qual a idade
A gente sabe que não tem a regra, né? Meu filho me pede um celular. Uma pergunta de um amigo meu. Qual é a hora, a idade correta para ele ter um celular? Na minha concepção, eu já digo por meu, quando tiver 18 anos. E ele, pai, não, né? Tá, 12, 13. Mas, enfim, as pessoas querem saber, eu acho que as pessoas têm essa... Quando que eu dou um celular para uma criança? Quando é que é a hora que um tablet... Eu, na minha visão, talvez o Play seja uma coisa assim que a criança não fique tão focada na tela, né? Então, a gente procura jogar com os filhos, né? Também, entrar naquele... Participar do universo, eu já senti... Eu tenho o Play e eu jogo o Stumble Guys. Então, eu já sinto que isso aí eu já estou naquele universo, inserido. Mas, assim, até uma criança de 7, 8 anos, 6, 5, eu vejo crianças com 5 anos com telefone, com 6. Então, qual é que é a idade, assim? Quando que posso dar o telefone para uma criança? Sim. Não temos, né, essa resposta, vai depender muito da necessidade daquela família, enfim. A gente sempre costuma dizer, por exemplo, né, casos de pais separados, que é até melhor que não se falem. Às vezes, daqui a pouco, uma criança vai ter um celular um pouco antes para ela própria se comunicar, enfim, com pai e mãe. No geral, a gente tem dito para adiar o máximo que se puder, né, isso. E também ficar muito atento ao uso que o filho faz do teu próprio celular, né? Começar a interagir, então, com alguns jogos no celular dos pais e ver se a criança aceita a hora de parar, ver se não tem uma crise de irritabilidade muito grande. Tem muitas crianças que já começam a interagir, por exemplo, no grupo de WhatsApp da família, também com o celular dos pais, ver se também consegue, né, assim, mandar uma mensagem que seja ok, também não fica pedindo ali muito, de forma muito intensa para seguir, mandando muitos emojis, não consegue fazer outra atividade a não ser ficar ali. Então, tudo isso são indícios, sinais de que a criança já está começando a fazer um uso que ela pode ter, assim, alguma condição, né, gente? Mas eu acho que é importante dos pais ficarem atentos o quanto para si mesmo é difícil largar o celular, né? Então, tenta imaginar uma pessoa de 9 anos, como é que vai ter, né, essa autorregulação, de ter essa noção, assim. Então, a gente tentar pensar bem o quanto a gente mesmo está dependente, está usando para se colocar no lugar de uma criança de 9, 10 anos e imaginar se teria como, né, dar conta de todas as atividades da vida e de um celular ali à disposição. Nós aqui todos, né? A gente estudava, e eu tenho até hoje guardado com a Delta Larousse, com o dicionário Aurélio. Inclusive, eu ia trazer um hoje para mostrar como é que era, né? 5 volumes, assim, que era o nosso Google, né? E ali, eu, quando pequeno, brincava. Meu pai, a gente brincava de Silvio Santos. Quem acertasse o significado das palavras ganhava alguma coisa. Então, ele folhava aquelas... vou pegar o dicionário do A ao C. Aí, vi uma palavra, tu tinha... E eu aprendi muito, assim. E hoje a gente vê o Google ensinando, né? Só que eu vejo que o aprendizado, tipo, que a gente tinha, olha, uma visão de uma pessoa, né? Que, para mim, eu... Com 15 anos, sei mais que um guri de 15 anos hoje, na minha cabeça, acho que a maioria dos pais. Porque eu estudava assim, hoje vocês pegam... o cara fala, tá no quarto, tem uma Alexa. Alexa, o que é isso? Eu assim, não, cara, não pode ter uma Alexa no quarto, né? Então, tudo isso geram dúvidas, entendeu? Pode ter. Os meninos ali já estão com 16, já saindo do... o cara pode ter uma Alexa no quarto, ele vai pedir no Google, não está estudando. Na nossa cabeça, na cabeça dos pais é isso. Não, eles não estão estudando. Eles estão me enganando e eu vou... Então, esse controle, eu acho que vem junto assim, de ter o celular, ou o guri, as meninas, 16, 17 anos, e agora? Agora é um universo que a gente não tem mais o que fazer, praticamente, né? Só um momentinho. Não sei se é bem isso, mas tu acredita que eles apreendem menos tendo essa tecnologia na mão hoje do que na nossa época, por exemplo? É isso? Tu pensa isso? Foi isso? Foi isso que eu pensei. É isso que eu quis dizer. Tu acredita nisso? Eu acredito nisso. Medo disso. Eu acredito que a gente... Eles têm mais dificuldade de guardar coisas na cabeça. Por do que essa a questão gente, imediata. Porque eles têm essa... Não, porque eles têm esse recurso que já guarda para eles essa Talvez. Seria isso? Isso que eu penso, acho que muitos pais e mães pensam, né? A gente estudava melhor, né? O nosso nível de educação era melhor. E eu também, como sou marista, né? Então eu fico pensando, cara, mas como mudou, né? Aí eu tenho um elefante letrado. Ele disse, não pode ter um elefante letrado, né? Mas no fim é bom, porque daí eles estão lendo. Aí ele tem que ler o elefante letrado e eu faço ele ler o livro normal. Mas a sensação que dá para a gente que está do lado de cá, entendeu? Leigos, assim, pais, né? É justamente isso. Mas será que eles vão aprender? Né? A Adriana que está dentro desse universo. O cara vai aprender digitalmente, né?
o que tem de universidades online. No meu tempo, o cara vai para a PUC ou para a URGS e da Unicinos, e o resto, hoje, né, as graduações são... E eu não consigo, mesmo trabalhando nesse universo, eu enxergo o ensino online mais fraco que o presencial, que essa questão do livro, entendeu? Do tudo de dados e tudo. Na minha cabeça, eu ainda acho mesmo, sendo um cara que estou dentro das tecnologias, também não sei como é que vocês enxergam isso aí, entendeu? Então, esse tema, a gente tem que fazer um programa só para isso, como vários pontos aqui que a gente trouxe. Eu vou trazer uma pequena síntese, né? Então, assim, é um assunto super interessante, porque eu trabalho com tecnologias educacionais desde muito cedo. Aí são 30 anos trabalhando com tecnologias educacionais. Imagina o rol de tecnologias, né? Então, quando a gente pensa em promoção de aprendizagem, eu vou pegar o documento hoje mais atual no nosso país, que é a Base Curricular Comum Nacional. Ela fala justamente, gente, muito sobre essa cultura digital, o mundo digital, as tecnologias digitais. São 10 competências básicas, 3 falam sobre a digitalidade. Aparece digital ou digitais mais de 250 vezes, porque o mundo está permeado. As pessoas trabalham de forma remota, acredito que muitos de vocês aqui, das pessoas que vão assistir. Então, eu preciso ter competências digitais, eu preciso aprender todos esses filtros que a Aline trazia, a filtrar informação, a construir, a me comunicar, a trabalhar em times que estão remotos. Então, eu preciso aprender a estabelecer vínculo, a estabelecer as metas de trabalho, a conseguir me autocentrar e trabalhar, né, de forma suficiente também dentro desses contextos. Para isso, eu posso usar para estudar simuladores, eu posso usar simulação realística para estudar medicina antes de ir para o paciente. Eu tenho muitas tecnologias que ajudam. Então, quando a gente tem essa sensação, eu tenho a sensação inversa. Tudo bem que eu posso ser suspeita, mas acho que hoje a gurizada lê mais, lê diferente. Muitos mantêm também o gosto pelo livro, pelo tato, pelo cheiro, né, pelo rito, mas eles também leem muito no online. A questão é que a gente precisa, como escola e como família, seguir estimulando. Então, se ele está lendo no Elefante Letrado, além dessa biblioteca maravilhosa, tirando livros, o Elefante Letrado, por exemplo, mede a fluência, tem inteligência artificial que ajuda ali a dizer se o aluno está fluindo na sua leitura, coisas que os professores também fazem. E uma boa leitura, uma boa fluência ajuda a aprender em todas as áreas do conhecimento. Então, é importante que a gente tenha recursos para isso. Mas, quando a gente introduz, por exemplo, esses cuidados que a Aline falava na família, a escola também tem que tensionar. Fake news, eu vou usar o Google, eu vou usar o ChatGPT, ele tem que ser um instrumento para busca de informação, mas eu vou precisar de repertório para validar se aquela informação está correta. Nem sempre ela está correta. E, muitas vezes, ela ainda é imprecisa ou não é exatamente o que eu preciso no meu contexto. Então, a gente precisa desenvolver no aluno a boa dúvida, o espírito crítico, a validação de informações. Mas eu vejo que hoje a gente tem acesso aí, sim, a informações de diversas fontes. Por isso que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos e trabalhar com os nossos estudantes no ambiente educacional a crítica. A gente sabe que hoje a gente consome informação na internet, os algoritmos de vizinhança começam a sugerir para a gente dentro daquilo que a gente pesquisa. Então, a gente tem a impressão que o mundo inteiro tem a mesma opinião daquilo que a gente busca, e isso não é verdade. Então, é complexo, tá, Cláudio? Mas eu acredito, assim, eu tenho uma visão aí já muito otimista, porque hoje a gente tem acesso a visões diferentes, a gente tem acesso a opiniões diferentes, desde que a gente tenha aí uma boa alfabetização tecnológica. A gente precisa que os estudantes aprendam a localizar informação, utilizem recursos, também sejam apresentados a recursos que ajudem a aprofundar as suas aprendizagens. E sobre a aprendizagem online, eu acho que a gente precisa que ela seja híbrida, que eu tenha aí ambientes relacionais e pessoas que me tragam a crítica, o contraditório, mas que eu também posso, né, com diferentes recursos, aprofundar algumas aprendizagens. Eu
Eu não vou me atrever a falar de educação em si, vou deixar essa parte para a Adriana, que é muito mais especialista do que eu, mas só para pegar um ponto, Cláudio, do que tu falou, tá? Porque é muito bonito tu lembrar do exemplo da tua relação com teu pai, do jogo de vocês, né? De qual o significado e quem acerta. Porque isso eu acho que faz uma grande diferença, tá? E acho que isso, enquanto pais, enquanto sociedade, a gente tem que lutar no uso no geral, independente da educação, é o vínculo. A gente muitas vezes deixa, como a gente estava conversando antes, o filho nas telas para se liberar, né? Para fazer alguma atividade. A gente está todo mundo... A gente vive numa sociedade do cansaço, a gente geralmente trabalha mais horas do que deveria para ter uma boa qualidade de vida, enfim. Então, acaba que as telas são nesse momento. Isso também é um outro ponto que, às vezes, é um detalhe. Assim, tu pode estar lá, tá lavando a louça, o filho está vendo um filme. Quando der uma parte que tu gosta, corre ali e diz, eu adoro essa parte do filme. Essa música eu quero ouvir contigo, porque essa parte eu fico com medo. Né? Atribui afeto, atribui narrativa. Aquilo tende a gravar muito mais do que se ele ficar só passivamente, isoladamente, né? E volta e meia jogar junto, enfim. O que importa é botar vínculo e botar afeto ali, que aquilo vai ficar gravado de uma forma completamente diferente. E ele vai entender que aquele caminho ali, aquilo ali tem a aprovação do pai também, né? Né? O pai não é vamos dizer assim, um quadrado completo, né? Ele está dentro também do mundo, desse mundo que ele... Sim. Que ele utiliza, isso, né? uma dúvida, assim, isso a longo prazo, entendeu? As futuras gerações não vai se perder, porque normalmente, assim, a gente, né, como eu disse, eu cultivo algumas coisas mas as gerações mais novas, aí de 20 e poucos anos, que vão ser os pais e as mães, isso não vai se diluir. Como é que você sente tipo, no ambiente acadêmico? Como é que isso funciona, entendeu? Que as pessoas vão... Esse dia eu vi na Gaúcha um percentual de jovens que estão inseridos no mercado de trabalho que eles não conseguem fazer o atendimento ao público. O nível de capacitação deles, eles são frios, assim, não que sejam, pode ser até competentes, mas eles já perderam alguma coisa que a gente tinha. Não sei se também se é porque a gente lê tantas coisas, né? Mas isso foi um dado que eu fiquei meio alarmado, assim, mas aí essa gurizada aqui com 18 anos, né? Talvez o nosso ambiente, né? Um ambiente um pouco, né? Eu convivo bastante com os guris do Grêmio ali, então a gente sente que os guris têm mas a grande maioria, assim, isso não vai, as nossas crianças vão perder por eles estarem muito conectados, digitalizados. Pois não temos, né, bola de Não cristal, se tem assim. isso ainda. Não dá para saber. Acham? Eu acho que a gente pode estar ficando velho também, tá? E vai dando medo mesmo que tudo esteja se perdendo, né? Enfim. Mas eu acho que é diferente, tá? Assim, na minha observação clínica, eu não sou pesquisadora do assunto para comparar, enfim, o que pode estar de QI, diferença. Eu acho que é diferente. Assim como eles podem ter, e isso a gente vê, e eu vejo no consultório também, às vezes eles não conseguem ligar para marcar um corte de cabelo, né? Tudo por mensagem, enfim, quando tem que fazer uma ligação é muito difícil. Para outros assuntos, eles também são tão mais evoluídos assim do que a gente, para aceitar a diversidade sexual, para aceitar outros posicionamentos, né? Assim, eles têm outras áreas mentais que já estão tão à frente também do que a nossa geração foi para cuidar situações de bullying, enfim, que eu não sei se dá para comparar, né? Quem é mais inteligente ou quem vai ter mais possibilidade de vinculação afetiva. Dá para comparar, mas não sei se dá para dizer o que é mais e o que é menos, né? Mas já tem fóruns de discussão caminhando para isso? De pesquisa, alguma coisa para isso? Com certeza. Gente, eu terminei meu doutorado em 2009 e já tinha uma disciplina de computação afetiva. E a gente discute o reconhecimento do afeto e como estabelecer, né, também assim, uma identificação adequada e trabalhar a dimensão do afeto computacionalmente. Mas eu quero trazer bem para isso que a Aline trazia aqui das relações. Eu tenho filhos adultos jovens. A gente compartilha música no Spotify, a gente compartilha indicações ali no Instagram de coisas que interessam. Quando alguém tem um compromisso fora, fez uma viagem, a gente se mantém conectado. Então, assim, as relações de afeto, elas assumem também outras possibilidades de dimensões hoje. Então, aquilo que a gente partilha, que sabe que o outro gosta, a gente manda imediatamente. É um jeito de dizer, lembrei de ti, olha como é importante, né? Isso aqui a gente compartilhou junto, a gente viveu junto. Então, tem uma dimensão aí muito importante. Quando a gente vem para o ambiente de trabalho, como as tecnologias mudam e as pessoas mudam as formas de se relacionar, a Aline trazia ali da ligação. É comum, assim, eu comecei um estágio, eu tenho que fazer uma ligação, não sei como é que eu começo. Ou eu atendi uma ligação e não peguei os dados porque eu achei que ficava gravado. Não fica no telefone convencional, é diferente do celular.
Então, a gente tem que se dar conta que é porque mudaram as tecnologias, ele não está habituado àquelas tecnologias, a gente vai ter que ensinar algumas coisas que a gente ainda precisa nesse ambiente. Mas quando a gente volta para as questões de aprendizagem, e a gente fala, por exemplo, do online, tem muito como estabelecer afeto. A maneira como a gente escreve, a gente também orientar os alunos a como escrever adequadamente, a maneira como o professor dá feedback, pode ser por vídeo, por áudio, ele pode colocar aí a emoção dele, olha, eu li o teu trabalho, fiquei encantado, acho que a gente tem alguns pontos aí que a gente pode ainda qualificar. Então, são outros canais, outros veículos, outras formas de estabelecer afeto e orientação, mas a gente não pode prescindir de feedback. E é isso que, às vezes, a gente diz assim, não, mas essa educação à distância aí, ela não é aquilo que deveria ser, né? Sim. Um bom feedback para o aluno, uma forma respeitosa de colocar. Aqui no Rosário eu vivi experiências lindas, assim, das mais simples. Por exemplo, o professor de língua portuguesa, em que os alunos faziam a redação, não vou fazer no computador. E o professor circulando na turma e dizendo assim, mas essa ideia aqui seria melhor vir antes. Aqui tu poderia aprofundar essa. E o aluno dizendo, eu não rasuro mais, né? Eu vou incrementando, eu vou mexendo no meu texto, eu vou tendo feedback em tempo real, textos colaborativos. Então, a gente vai ganhando outras dimensões. É diferente, mas é potente também, se bem utilizado, intencionalmente bem discutido. Então, quando a família vai refletindo sobre essas questões e a gente vem para a educação, os professores também precisam refletir sobre isso. Como é que a gente instrumentaliza os nossos estudantes a, por que não iniciar uma mensagem de forma adequada, afetiva, a não ser essa coisa dura, rígida que tu traz, né, também assim no ambiente de trabalho. Quer dizer, ao invés de entrar direto no assunto, eu vou dizer, oi, Cláudio, tudo bem contigo? Estou te escrevendo porque eu tenho uma dúvida aqui, ou eu preciso negociar um prazo de entrega. A gente pode conversar. Então, a gente tem aí algumas questões que, na verdade, são de civilidade. Sim, E que a gente precisa seguir cultivando, né? Fala galera, aqui é o Bozer, meu nome é Lorenzo. Aqui é a Fernanda. Aqui é a Marcela. Oi, gente, eu sou a Fernanda Lima, sou vice-presidente, eu sou no segundo ano. E eu gostaria de perguntar para vocês como vocês acham que é a melhor maneira do colégio lidar com os benefícios que a internet pode trazer para os estudos, mas ao mesmo tempo com os malefícios que ela traz para os estudantes. Bom, eu começo e a Aline complementa. Assim. Primeiro, a gente tem um mundo de informação, tem aí muitas imagens, infográficos, simuladores. A gente pode buscar realmente se apropriar dessa tecnologia e utilizá-la em favor da aprendizagem. Né? Tenho certeza aí que de todas as áreas do conhecimento, muitas são as oportunidades. Mas a gente tem que ter cuidado também. Então, quando a gente olha para a escola pode trabalhar desde uma filtragem inicial e de uma proposição já de recursos seguros para trabalhar com os estudantes, bem como pode ajudar os estudantes a construírem esses filtros. Então, quando eu estou buscando informações, né, de determinados temas, que sites eu devo buscar? O que é confiável? São revistas científicas, são sites de organizações confiáveis. Como é que eu vou validar esse tipo de informação? Como é que eu posso desconfiar de um tipo de informação? Como é que eu vou fazer a crítica disso, trazer para o ambiente de sala de aula? Então, a melhor maneira, assim, na minha opinião, de lidar aí com a internet na escola é preparando os estudantes para serem críticos, para olharem tudo o que acontece ali. E quando a gente fala de crítica, não pode ser só com a informação, tem que ser também com as redes sociais. A gente sabe aí que tem muita fake news, a gente tem que se preparar para lidar com fake news, a encontrar sites que nos ajudam a validar, as informações estão ali colocadas. Então, é por aí que eu vejo, não é restringir, é oferecer informação segura e trabalhar com os estudantes como é que a gente filtra também as informações que a gente vai encontrando. Vocês sabem que eu acho que uma ideia interessante também, aqui no Rosário tem clubes, né, de determinados assuntos. Existem países, já no Canadá, nos Estados Unidos, que já tem disciplina eletiva de segurança e etiqueta digital. E eu acho que seria bem importante começar, como aqui provavelmente não vai ser uma disciplina, uma matéria, né,
a ter clubes sobre esse assunto também, que incluísse etiqueta, segurança, que incluísse também como reconhecer sites confiáveis ou não, com presença de alunos e de professores que estejam dispostos a aprender juntos, porque às vezes nem os próprios professores estão talvez acostumados, né, a lidar com todos esses aplicativos, essas formas que a Adriana estava comentando, como ela estuda bastante isso. Então, todo mundo ir começando a conversar sobre isso. Eu vi aqui do lado, por exemplo, a escada colorida, né, aqui da educação infantil com orientações de alimentação, prefira saladas cruas, temperos naturais, enfim, eu fiquei imaginando uma escada assim com dicas sobre tecnologia, né? Evite comentários de tal tipo, evite compartilhamento de mensagem assim, reconheça uma fake news, né, de tal forma, dê preferência para tal site de buscas de aprendizado, enfim. Eu acho que isso tem que circular muito mais, porque é muito novo para todo mundo, inclusive para os adultos. Meu nome é Marcela Barni, eu sou líder da comunicação do GER, e a minha pergunta é como vocês acham que o colégio assim, tem o papel e o dever de lidar com o cyberbullying, até que ponto, né? E essas coisas. Começo eu, então. Eu acho que a gente tem que lidar com cyberbullying de forma análoga ao que a gente faz com bullying, vamos pensar assim. Então, primeiro que a gente sabe que não é correto o bullying. A gente tem que trabalhar aí, como a gente falava antes, as questões de civilidade, as questões de empatia, de solidariedade, daquilo que é adequado no relacionamento humano, aquilo que não é aceitável. E a gente tem que discutir e agir sobre isso. A gente tem que ter canais claros em que as pessoas possam dizer quando elas sentem que aquilo não é adequado. As assembleias de classe são alguns exemplos disso, né, em que a gente pode dizer aquilo que não é bacana, o que está acontecendo, e trabalhar regras melhores, e trabalhar naquilo que às vezes é velado para que aquilo não aconteça quando é inadequado. E quando acontece cyberbullying, nossa, gente, hoje nós vivemos espaços digitais, a gente costuma dizer. Então, o físico e o digital, eles estão integrados. Eu me relaciono com os meus colegas da escola presencialmente no ambiente escolar e também em espaços digitais. Então, esses mundos rompem as barreiras. E eu preciso trazer essa discussão também do cyberbullying. E, ao observar, eu entendo que, quando a gente toma consciência disso, a gente não pode negligenciar, a gente tem que se posicionar. Então, a gente tem que trazer para pessoas que possam nos ajudar. E na escola, claro, o serviço de orientação educacional, ou um professor de referência, uma liderança estudantil, podem ser aí caminhos, né, para ajudar a trabalhar esses temas. Vocês sabem que, concordo completamente com o que a Adriana disse, o cyberbullying ele tem que ser encarado como tão grave, e até a gente sabe que é mais grave do que o bullying em si, né? Às vezes a gente tem uma tendência a diferenciar o que é virtual do que é real, quando, na verdade, o virtual ele possui uma plena realidade enquanto virtual. Então, os efeitos, às vezes, são mais graves, até porque o cyberbullying é muito mais amplo, né? Pessoas de outras escolas, enfim, de outros locais, acabam vendo ali os comentários, as exposições que aquela pessoa sofreu. Então, a gente tem que lidar como algo assim, tão forte quanto, né, qualquer situação de violência, de bullying presencial também. E eu acho que é importante também isso que a Adriana falou, com os professores de referência, que a turma tem mais vínculo, que se comece a construir isso desde o início de grupos de WhatsApp de turma. Quando se sabe que aquela turminha ali, seja de qual série for, 5º ano, 6º ano, começou o grupo de WhatsApp, que se comece a conversar com um professor, o professor que tem mais vínculo com aquela turma, aproveite para ver o que é, né? O que se manda, o que se fala, como se retira alguém do grupo que precisa sair por um tempo porque não está usando de uma forma legal ainda, antes que os outros comecem a ofender, né? O que se diz, a gente costuma dizer assim, incentivar as pessoas, se tu for escrever alguma coisa, primeiro pensa se tu falaria para essa pessoa presencialmente. E mesmo se ela tivesse, se tu pensar, não, eu falaria para ela presencialmente, pensa mais umas 10 vezes antes, porque o que está escrito fica para sempre, né? Pode apagar 2 segundos depois, mas já deram um print e já ficou aquilo ali registrado. Então, que se possa se trabalhar, especialmente com os educadores, que a turma tiver mais vínculo, desde desses primeiros grupos de WhatsApp de turma, que acabam começando a ser o início, às vezes, né, de uma certa banalização de ofensas e de comentários que vão fazer alguém sofrer. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou presidente do Grêmio Estudantil no ano de 2023. Opa, pessoal, meu nome é Lourenço Formenton, sou líder do departamento esportivo, junto com o Bosa, fazendo essa chapa, não é mesmo? E vamos então, primeiro agradecer aí o Cláudio e o Vlad pela presença
e a gente trouxe umas perguntas para as gurias. Para trazer mais um pouco da sala de aula. A gente está no 2º ano do ensino médio e agora, a partir do 2º semestre, depois das férias de inverno, mudou o esquema e agora é proibido tu usar o telefone dentro de sala de aula. E se pegam tu usando, tu vai para a coordenação e na 3ª ocorrência tu leva uma advertência. Como é que vocês acham disso? É uma maneira correta de tratar? Vai lá, Adriana. Bom, gente, assim, é difícil falar sobre se é a maneira correta ou não, sem um contexto mais amplo, né? Como eu disse, eu saí em 2017 da escola, tem que entender o cenário que está aí colocado. Acho que tem 2 pontos que a gente pode discutir. Primeiro é que realmente a gente não consegue prestar atenção e dividir a atenção. Isso a gente falou antes, né? Então, tá com o celular, tá prestando atenção em sala de aula, no professor, fazendo exercícios. A gente sabe que o celular convida às redes sociais ou à dispersão. Então, acho que lendo assim esse cenário que vocês descrevem, né, que a escola coloca, deve ter esse cuidado, pensando, bom, tem a hora do intervalo, tem antes da aula, tem depois da aula, troca de períodos, mas durante o período que o professor vai estar trabalhando, a gente quer que os alunos estejam focados na atividade. Eu faço também um adendo aqui. Talvez as atividades do professor solicitem esse recurso. E aí imagino que, nessas ocasiões, a escola possa dizer, ok, nós vamos usar os laboratórios, os recursos da escola, ou vocês poderão usar os recursos pessoais. Então, o que eu acho mais importante de tudo isso, e acho que é o que tem que ficar, é que isso precisa ser combinado. Combinado ali, professor e estudantes, quando utilizar, quando não utilizar, por que utilizar ou por que não utilizar, qual é o objetivo desse momento e a favor do que está. Eu acredito que essa iniciativa da escola, nesse momento, esteja querendo qualificar a atenção dos estudantes, né, naquilo que precisa ser focado naquele momento. Não, longe de proibir o uso generalizado, é no momento da aula para favorecer a concentração. Então, é assim que eu leio. Gente, é muito difícil dar uma opinião assim de fora, né? Imagino que também para ter havido essa proibição, provavelmente devia estar um uso em excesso também, né? Na sala de aula, enfim, o Rosário é um colégio grande, com muitas turmas, muitos alunos em cada turma, é bem diferente de realidades de escolas com turmas menores. O que eu diria, tá? Se a escola escolheu isso nesse momento, é que se siga avaliando. Tomara que os alunos também percebam, né, que para ter sido algo tão extremo, possivelmente é que o uso estava excessivo mesmo, e que possa seguir conversando sobre o assunto e saber assim que não tem a medida perfeita, né, gente? Eu já fui em escolas que liberam, que o aluno tem total liberdade de pegar quando quer a tecnologia, escolas que proíbem completamente e escolas que têm professores que liberam e professores que proíbem. Em todas as escolas há reclamações. Assim, porque daí, se alguns professores liberam, outros não, aí confunde os alunos, eles não sabem qual aula estão usando, acharam que nesse podia também, aí se proíbem completamente, às vezes acham que está fora da realidade, não tem como, tem que saber usar também na sala de aula. Então, a gente ainda não tem a medida exata, assim, né? Mas o que eu mais diria é que é importante que se siga discutindo e se siga essa construção de que os próprios alunos e adolescentes possam fazer esse pensamento crítico do quanto estava prejudicando ou até do quanto poderia estar ajudando, né? De também poder trocar com os professores o que está sentindo falta do uso. Existem algumas situações muito específicas, que a gente não está falando do todo, que, por exemplo, para alguns alunos se sabe que vai ser melhor se essa pessoa fizer exercícios ouvindo música. Né, que às vezes escolas com turmas menores, que conseguem ter um olhar mais individualizado, isso às vezes ajuda, a pessoa consegue realmente manter mais a atenção ali se tiver com o seu próprio fone. Então, mas, no geral, como regra geral, é muito difícil tu considerar essas individualidades tão específicas também, né? Bom, a minha pergunta seria, o que vocês acham do uso de dispositivos eletrônicos para uso pedagógico? Porque o que acontece? Eu uso um tablet para fazer as anotações da minha aula, sabe? E também eu uso o tablet para acessar os livros pedagógicos. O que vocês acham? Tu acha que faz bem usar? Porque muito professor já chegou em mim falando que essa prática de usar, anotar, não faz muito bem, sabe? Acaba, como é que pode dizer, eu não aprendendo realmente a matéria. O que vocês acham? Tá.
Sabe, Adriana, na minha experiência, pelo menos, eu acho que as pessoas aprendem, eu acho, e leio sobre isso, as pessoas aprendem de formas muito diferentes, né? Então, tem gente que, para conseguir aprender, por exemplo, precisa fazer resumos. Tem gente que, para conseguir aprender, tem que escutar aulas, né? Isso é um outro ponto positivo hoje em dia. Por exemplo, às vezes tem um professor que tu não te identifica tanto, não entendeu o que a pessoa quis dizer. Hoje em dia, tu poder em casa assistir aulas depois sobre aquele assunto. Então, tem gente que precisa escutar muitas vezes, tem gente que precisa ler. Então, eu não diria que tem um único jeito, assim, né? O jeito ideal, necessariamente, de aprender. E tablets vocês podem continuar usando se não estiver conectado na internet, assim, para seguir anotando? Pode, tá. Bom, eu entendo que às vezes o professor olha com a sua forma de aprender, né? É um pouco do que a Aline trazia. Então, bom, eu preciso da questão motora associada, eu preciso fazer resumos e anotações. Eu, por exemplo, não tenho essa questão. Eu prefiro o virtual. Prefiro puxar o meu esquema ali, né? Fazer as anotações dessa maneira. E acho que pela tua fala tu também tens essa facilidade. Então, assim, acho que a gente tem que estimular que o estudante encontre a sua forma. Se, por exemplo, o material digital e o material físico estão disponíveis, o que eu prefiro? Tem alunos que preferem o material impresso, tem alunos que preferem o material digital. O que funciona para mim escrever? De que maneira? Eu também prefiro as anotações virtuais, por exemplo, porque depois, na próxima leitura, eu vou complementando, né? E vou ajustando esse texto que vai tomando corpo, ou vou trocando com o colega, o que tu anotou, o que tu anotou. Eu fazia muito isso quando eu ia estudar. Eu pegava de 3 ou 4 pessoas que eu tinha como referência e eu construía anotações depois mais amplas. O mais importante é como é que a gente utiliza depois esse material, como é que a gente revisita esse material para estudar. Virtualmente eu posso localizar por palavra-chave. Às vezes no caderno eu não sei onde é que eu anotei aquele conceito, como é que era isso. Então eu acho que tem várias facilidades aí que o virtual traz, de animações, de simulações, de maneira de retomar essa informação que podem contribuir muito com os estilos de aprendizagem. Então, que bom que a escola permite que vocês possam utilizar essas diferentes maneiras aí de se relacionar com os conteúdos. Pessoal, então terminamos aqui o nosso primeiro Escolados e Descolados, o podcast da Pamecor, com o apoio do Colégio Marista Rosário. E tivemos aqui a abordagem de um tema que é um tema que daria, com certeza, para muitos outros programas, né? Acredito que a gente retome, né, em outro momento. E a gente quer agradecer aqui a doutora Adriana, a Aline Restano, né, que é uma das coautoras do livro Crianças Conectadas. Crianças bem conectadas. Bem conectadas, como o uso consciente da tecnologia pode se tornar um aliado da família e da escola, né? Também teve outros autores, além da Aline, o Bernardo Bueno, Daniel Spritzer, a Juliana Potter e a Laura Moreira. Agradecer o Cláudio Laetano, presidente da Pamecor. O Vlad também está nos assistindo aqui hoje, não participou diretamente, mas está por trás do programa, está ajudando, né? Vice-presidente da Pamecor. A turma da TI, que não está aqui neste momento, né? O Marcelo e o Bruno, né? O pessoal da comunicação, tá? A Paola, que não está aqui, e a Fernanda, mas que deram um grande suporte para a gente e realmente ajudaram bastante a esse momento se realizar. E, por fim, a turma do Grêmio Estudantil, que foi a Fernanda. Quem mais me ajuda aí? A Fernanda, a Marcela, o Guilherme. Eu anotei e não sei onde é que eu botei agora, mas é um agradecimento bem grande para eles, porque foi muito importante a participação deles nesse nosso primeiro programa, que a gente espera vingue e traga mais gente para assistir, tá bom? É isso, Cláudio. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer também aqui o colégio da nossa eleição, e quem sabe e vive aqui sabe o que eu estou dizendo. Então tá. É isso aí. Até mais. Faz de conta que está todo mundo feliz. Créditos. Agora é contigo, porta.